quer aprender mais do Senhor? Comece agora liberando acesso para a palavra do Senhor. Aleluia. Comece concentrando a ficar sobre sua vontade de aprender esta noite naquilo que o Senhor tem para nos dar esta noite. Amém? Abra suas Bíblias no livro de 1 Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Vamos fazer uma leitura aqui até ver se o nosso pastor aparece. Se não aparecer, vamos nós aqui pelejando na obra dele. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, no capítulo 1. Quero ver que eu vou escolher aqui a minha cadeira. Glória a Jesus. Primeiro Samuel, capítulo acharam? Capítulo 1. Primeiro Samuel, capítulo 1. Do 1 ao 6. Cristiano. Pode dizer uma palavra do Senhor? Amém. O homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Liú, filho de Tomou, filho de Tom, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e a todas as filhas, as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Bem, presbítero irmão Jailton. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, queremos te agradecer, Deus amado e santo, por estar na tua presença nesta noite, Pai. Ó Deus, nós estamos felizes, ó Pai, porque vamos ouvir, ó Pai, a tua santa palavra, Senhor. Ó Pai santo e amado, abre o nosso entendimento, Senhor. Ó Pai, que tudo aquilo, ó Pai, que eu falo aqui nesta noite, Senhor. Ó Pai santo e amado, a tua palavra, ó Deus, possamos, ó Pai, ouvi-la, ó Deus, e entender, ó Pai amado, a tua palavra, Senhor. Deus, para que possamos, ó Pai amado, assim, ó Pai, praticá-la, Pai, no tempo, Pai, oportuno, Senhor. Ó Pai santo e amado, fica conosco, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, Senhor. Vocês tomaram assento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Louvado seja Deus. O aleluia, Jesus. O pastor chegou e nós é. Glória a Deus. Então, como todos sabem, louvado seja Deus, eu, quando o Senhor me chama para trazer o culto de ensino, eu não falo conforme a amizade que eu tenho a um ou a outro. Eu falo exatamente aquilo que Deus põe no meu coração. Aleluia. Se a palavra do Senhor doeu em alguém, por favor, procure consertar-se diante do seu Senhor. Se doeu porque tem algo a ser consertado, se doeu tem alguma ferida que precisa de um remédio, e esse remédio é Jesus de Nazaré. Se nesta noite alguém sair daqui chateado, converse com seu Senhor e pergunte a Ele o que está errado. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos falar nesta noite exatamente sobre oração. Nós vemos que essa mulher, louvado seja Deus, ela constantemente não só pisada, mas massacrada pela sua rival, diz a palavra do Senhor. Aqui a palavra vai falar sobre um triângulo amoroso, e nós vamos tirar algumas lições desse triângulo amoroso
para nossas vidas nesta noite. Não que seja algo que fosse a vontade de Deus, porque eu já vi pessoas, homens, dizendo, inclusive no serviço, dizendo que se pudesse voltaria ao passado para ter 2, 3, 4, 5 mulheres. Eu quero dizer que isso nunca foi a vontade de Deus. Isso era uma ação permissiva de Deus. Os homens queriam e Deus acabava deixando. Louvado seja Deus, não que era assim uma vontade que Deus tinha instituído. Deus construiu, Deus criou o homem e uma mulher, não um homem e 3 ou 4 mulheres. Então aqui é uma ação permissiva de Deus, só para nós começarmos a entender. E a palavra de Deus vai dizer que Ana era a querida de Eucana, era a mulher a qual ele amava. Porém, esta mulher tinha sua madre cerrada pelo próprio Deus. Tem coisa, meus irmãos, na nossa vida que é permitido pelo próprio Deus. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente reluta, às vezes a gente questiona e fala até às vezes que é o inimigo, mas se nós formos procurar entender direitinho, nós vamos saber que é a ação de Deus. Verdade. Por que Deus faz isso? É porque não gosta de nós? Por que Deus faz isso? É porque Ele quer nos perseguir? Eu já ouvi pessoas dizendo, Deus me persegue, olha, Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Meus irmãos, é nada disso, é porque Deus, Ele nos ama. É porque Deus quer que nós nos achegamos a Ele. Se você for ver a história direitinho de Ana, você vai entender o quanto Ana se achegou a Deus. Mesmo ela tendo o amor daquela pessoa que vivia com ela, muito mais que a sua rival, era uma pessoa que sofria muito, porque naquela época a mulher que não tinha filho, que não dava filho, era esse o termo usado, que não dava filho, era excluída da sociedade, não era bem vista, porque ela não fazia, não ia adiante a sua posteridade, ela não tinha co-herdeiro. Louvado seja Deus, e por isso essa mulher vivia amargurada de vida. E o seu marido, vendo o sofrimento dela, dava a ela uma porção dobrada do sacrifício. Muitas vezes, meus irmãos, alguém está nos trazendo verdadeiramente nos ombros espiritual. Alguém ora por nós a vida inteira, mas somente isso não é suficiente. Nós precisamos, como filhos de Deus, nos achegar a Ele. Glória a Deus. Eu fico observando, meus irmãos, como uma pessoa que se diz crente não gosta de orar. Há muitos dessa forma. Se lança uma campanha de oração, eu não estou jogando indireta não, como eu falei no começo. Eu falo aquilo que Deus mandar eu falar. Aleluia. Porém, se incomodar alguém, converse com o seu Senhor. Pergunta para ele, Deus, quem está errado? Quem está falando todas essas coisas? É o Senhor que está errado? Ou é eu que estou errado? Porque uma vez eu levantei a minha mão para o Senhor, me fiz um compromisso com Ele nas águas batismal. Eu disse, eu prometi amar a Ele, servir a Ele todos os dias da minha vida. Mas agora eu não quero mais um relacionamento. É como alguém que casa, mais adiante no seu relacionamento ela enjoa do outro. Diz, eu não amo mais, eu não quero mais, agora eu quero me separar. Então eu faço essa comparação, meus irmãos, ao crente que não gosta de orar. Um dia eu me comprometi com o meu Deus, e lá na frente eu acho que os preceitos dele é muito pesado para mim. Eu acho que o mundo lá fora tem coisas mais interessantes do que o meu Senhor. E agora falando, não quero mais servir esse Deus. Eu não quero abrir mão do meu sono de madrugada. Eu não quero mais abrir mão do meu dia de domingo de manhã cedo. Eu não quero mais subir ao monte, porque tem muitas outras coisas mais interessantes a fazer do que servir esse Deus dessa forma. Ele requer mais de mim do que as minhas forças. Eu discordo disso. Deus, ele não dá fardo a alguém maior do que aquilo que possamos carregar. Aleluia, Jesus. E além disso, lá em Mateus 11, 28, ele se propôs trocar esse fardo que você acha pesado demais pelo dele que é suave e leve.
Basta tão somente que nós estejamos, meus irmãos, na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui no versículo 7: e assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Era uma festa que de ano em ano todos largavam seus afazeres e ia a esse lugar, que não era uma viagem confortável, era uma viagem caminhando longa distância por vários dias, carregando as suas bagagens, os seus filhos e os seus pertences, porque não era uma viagem de ida e volta só, ficava alguns dias. Louvado seja Deus, e a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela chorava o tempo todo e não comia, porque ela era humilhada. Quer dizer, ela já estava numa condição de humilhação e constantemente era jogado na sua cara a sua incapacidade. Ela não era capaz de dar filho ao seu marido. Louvado seja Deus. Imagine só um de nós, por uma vez só, alguém jogar na nossa cara alguma coisa que nós não podemos fazer. Agora imagine você trabalhando com essa pessoa todos os dias, e todos os dias essa pessoa joga na sua cara aquilo que você não pode e não consegue fazer. Voltando mais para perto, imagine você morando com uma pessoa e que todos os dias você tinha que acordar e olhar para a cara dela. Você tinha que fazer os afazeres de casa junto com ela. Você tinha que dividir a mesma pessoa com ela, e ela o tempo inteiro lhe humilhando. Se fosse eu ou você, quem sabe nós tentaríamos até estar afim. Não, essa pessoa, vou acabar com ela, porque o que ela está fazendo não se faz com ninguém. Ou pelo menos tomar ódio, tomar raiva. A palavra não fala nenhum momento que Ana tinha raiva de Penina, meus irmãos. E eu pergunto para a igreja nesta noite: qual é a Penina que nós temos? Qual é a nossa penina? Será que as redes sociais? Será que a penina na nossa vida é uma fraqueza que nós temos arrastado desde lá do mundo em nossos ombros, a qual o Senhor disse que era para ser jogado no mar do esquecimento, mas você não deixou isso acontecer? Isso vem perdurando em sua vida o tempo todo, alguma coisa que você e eu e nós vem fazendo escondido, entre aspas, de Deus, porque ninguém consegue esconder nada de Deus. Será que não é ainda tempo de nós mudarmos, virarmos essa chave, fazer uma convenção e querer verdadeiramente um compromisso com esse Deus? Em lembrar na sua juventude, quando você conheceu alguém que você gostava muito e que você ficava ansioso para encontrar com ele ou com ela, que você fazia suas coisas tudo muito rápido, para ali você encontrar e falar assim: olha, está quase na hora, é 6 horas, 5h30, eu já estou lá esperando. Meus irmãos, da mesma sorte precisa ser o seu relacionamento com Deus. Nós não podemos deixar o noivo esperando, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aqui a gente fala que a noiva sempre deixa o noivo esperando, né? Mas no mundo espiritual não. A noiva tem que chegar primeiro. A noiva tem que estar pronta primeiro. É a noiva que espera, que os papéis são invertidos. Nós vamos estar preparados esperando o Senhor vir nos levar. Santo Deus, aleluia. E como é que nós nos preparamos? Nós nos preparamos. Essa resposta nós temos que saber dele. É no diálogo com Deus que você vai saber de Deus, como ele se agrada que você se vista. É nesse diálogo com Deus que Deus vai te fazer entender como é que você se porta com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus colegas de trabalho, louvado seja Deus, no seu dia a dia. É nesse diálogo com Deus que você vai aprender como respeitar o seu próximo.
Porque no mundo espiritual não é igual no físico. Algumas coisas são, mas nessa minha fala agora não é igual no mundo físico, em que a gente quer alguma coisa e a gente vai correr atrás para conseguir. No mundo espiritual, aquilo que você quer, você tem que dar primeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. E seguindo para o mundo físico, não é diferente. Quando eu quero respeito, eu tenho que respeitar para ser recíproco para a minha vida. Se eu quero amar alguém, se eu quero que alguém me ame, eu tenho que amar primeiro. É verdade. Louvado seja Deus. Eu sou uma pessoa que vive pisando na bola o tempo todo. Eu sou um furão nos meus compromissos. E agora, quando alguém fura no compromisso comigo, eu já fico irado. Ah, mas não podia, eu estou esperando. Mas e você e eu? Será que nós somos fiéis nos nossos compromissos, nos nossos horários? Agora imagine só com Deus. Quando Deus marca um horário com você aqui, 7 horas. Se você chega 7h05, você está fazendo o noivo esperar. Porque quando nós marcamos 7 horas, ele chega primeiro. Se você chega 7 horas, ele já está aqui para te receber. Louvado seja Deus. Quando nós marcamos, meus irmãos, nós não somos de forma alguma obrigados a marcar compromisso algum. Mas quando nós marcamos, nós somos obrigados a honrar a nossa palavra de homem, de servo de Deus, de marido, de esposa, de pai, de filho, porque nós somos uma grande família que vai perjurar a eternidade. Louvado seja Deus. Agora, como é que eu vou saber os preceitos de Deus? Eu tenho que aprender tudo aqui, mas eu não leio a palavra de Deus, mas eu não oro ao Senhor, mas eu não busco ao Senhor nas madrugadas, mas eu quero ir para o céu orar com o Senhor. É como eu fazer um currículo para uma empresa e as minhas escritas ali ser tudo contrário ao gosto da empresa. Não vou ser contratado, porque eu não tenho nenhuma informação daquela empresa que demonstrou interesse em me contratar. Agora, se eu conheço, eu vou preencher o meu currículo de forma que agrade aquela empresa. Mesma coisa, meus irmãos, é nós com Deus. Nós precisamos andar aqui da forma que agrada a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tratar o nosso irmão como nós tratasse Deus. Meus irmãos, quando Jesus falou que dos 2 grandes mandamentos, amar o seu próximo como a ti mesmo, sendo um deles, ele quer dizer assim: olha, se você fazer para Caleb, a mesma coisa está fazendo para mim. É verdade. Aleluia. Quando ele diz assim, ó, você tem que amar o teu irmão como a ti mesmo, é dizer assim: eu não vou cortar minha unha muito curta que vai me machucar aqui. Mesma coisa é com o teu irmão. Não podemos fazer nada que vai, louvado seja Deus, machucar nosso irmão, ferir nosso irmão. O nosso irmão pode ser alguém que vai me dar a mão assim lá na porta do céu. Segura aqui que nós vamos entrar juntos. Aleluia. Lá no céu. Então é pela palavra de Deus, meu irmão, que nós vamos procurar nos consertar todos os dias. Louvado seja Deus. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Nesse versículo aqui, meus irmãos, nós vamos entender que há pelo menos há 10 anos, Ana padecia da mesma peleja. Porque eu acho que é quase impossível se ter 10 filhos em menos que 10 anos. Pode ser que aconteça, né? Mas aqui ele dizia que não sou eu mais importante que 10 filhos. Significa que Penina já tinha 10 filhos dele. E Ana não tinha nenhum, meus irmãos. Há quantos anos você tem sofrido com a mesma peleja? É, Deus, aleluia. Há quantos anos nós temos orado pela mesma situação? Ou será que nós não temos orado coisa alguma? E tentamos em nosso coração em orar por uma determinada situação,
E ali, antes de nós orar, exemplo, eu vou orar pelo Ramon, vai, porque daqui a pouco ele dorme e já esquece o que eu falei. Eu vou orar pelo Ramon. Vou começar hoje a campanha de oração pelo Ramon. Antes de eu começar, o Ramon já falou alguma coisa que me desagradou. Vou orar por ele nada, que se vire. Ele estava querendo fazer o bem e ele querendo fazer o mal. Meus irmãos, são pequenas coisas que acontecem no meio da igreja. Nós, como filhos de Deus, precisamos mais ler a sua palavra, precisamos mais falar com Ele, buscar a Ele na madrugada. Deus não vai chegar, meus irmãos, pessoalmente, se materializar para falar contigo, não. Ele vai falar com você, comigo, com nós, através de um servo dele ou através da sua oração. Aleluia. Então, se você não tem intimidade, se você não tem comunicação com o seu líder e você não tem o costume de orar, jamais você vai ouvir a voz do Senhor. Jamais você vai conseguir entender os preceitos de Deus. Todos os preceitos de Deus vai ser pesado demais para nós. Porque é como uma comida que não temos costume, jovem Leandro. Nós vamos comer agora e vai fazer mal. Vai colocar na boca, vamos sentir amargo e vamos jogar fora. A palavra de Deus não vai ser doce na nossa boca, jamais. Vai ser algo que a nossa alma sempre vai querer recusar, vai querer jogar para fora. Mas nós precisamos engolir, porque no nosso estômago ela vai fazer bem, vai trazer mudança, vai nos fazer trilhar o caminho do céu, vai nos fazer ser pessoas diferentes. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram, não foi depois que ela comeu, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. O 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Louvado seja Deus. Eu, quando estou com a minha alma amargurada, muitas vezes eu quero fazer igual a Elias, como o nosso irmão presbítero Cristiano sempre fala: entrar na caverna, esconder-se e ficar lá quietinho. Eu não quero ouvir nem a voz de ninguém. Mas Ana já tinha como hábito em orar. Então não tinha situação que impedia a sua comunicação com o seu Senhor. Aleluia. Se alguém lhe apedrejava, ela orava. Se alguém lhe feria, ela orava. Se alguém lhe afrontava, ela orava. Era um costume que ela tinha de orar ao Senhor. Agora nós, os crentes, muito deles, Nutella dos dias de hoje, não querem nem sequer passar 5 minutos de joelho. Eu me ajoelho aqui agora, 2 minutos depois o meu joelho já me incomoda e eu quero me levantar. Eu tenho pressa de sair da presença do Senhor, porque não é o meu costume, Cristiano. Não é algo que eu sou habituado a fazer. Então aquilo vai me incomodar. Nós precisamos nos acostumar a falar com esse Deus. Aleluia. Nós precisamos ter esse Deus como prioridade. Louvado seja Deus. A nossa vida, quando é dito lá em Mateus 6,33, para buscarmos primeiramente o reino e a sua justiça, é primeiramente Deus em tudo. Em tudo. Em primeiro lugar, Deus antes da família, porque antes de você ter família, você tinha Deus. Porque se você trazer Deus no meio da sua família, não tem como nada dar errado. Não tem. Aleluia. Não tem como você ter Deus na sua vida e você viver brigando com a sua esposa ou com o seu esposo. Não tem como Deus estar no centro da sua vontade e você ser uma pessoa que vive de cara feia o tempo todo. Deus, aleluia. Porque quando a palavra fala que o Evangelho traz mudança, essa mudança é para melhor. É para alguém olhar você lá atrás e
comparar com hoje, vai dizer, olha, vale a pena. Verdade. Eu estou interessado. Verdade. Eu vi aquela pessoa caindo de bêbado e agora eu estou vendo aquela pessoa pregando a palavra de Deus feliz. Aquela pessoa vivia xingando, agora aqui no serviço é uma bênção, canta. Porque o Evangelho trouxe mudança. Louvado seja Deus, porque o seu compromisso com Deus fez de você e eu pessoas melhores. Louvado seja Deus. Então, se alguém me fere, eu vou orar. Eu vou pedir a Deus força para eu resistir. Se alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu vou orar. Porque eu entendo que Deus é aquele que vai consolar o meu coração, que vai me dar força para eu resistir os dias maus. Deus é aquele que, quando eu chego em casa, minha esposa está nervosa, é aquele que vai me fazer mais calmo que ela, e vice-versa. Quando ela chegar com o marido e estiver nervoso com alguma situação, ela vai ter a sabedoria de contornar a situação, porque eu tenho Deus no centro da minha vida. Porque nem sempre nós estamos todo mundo equilibrado. Às vezes eu estou meio capengando. A minha esposa precisa de estar no nível mais alto. A Bíblia diz que é melhor em dois que se um cair o outro levanta. Então não tem como um cair e o outro já está rastejando levantar. Não tem como, vai sair os dois rastejando. E aí se eu brigava antes, agora você na porrada. E aí se eu bebia antes, agora vou morar numa garrafa de pinga. É verdade, meus irmãos. Louvado seja Deus. Versículo 11. Versículo 11 diz assim: depois dela orar, né, com a sua alma amargurada, e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando nós somos pessoas alicerçadas no Senhor, nós somos pessoas determinadas. Nós sabemos o que de fato nós queremos. Louvado seja Deus. Ana, que ela sabia o que queria. Quando ela fez um voto a Deus, ela pôs a sua condição. Ela disse: Deus tem que ser um filho varão. Ela não disse apenas: Deus tem que ser um filho. Pode ser uma menina, pode ser um menino. Ela disse: Deus, um filho varão, e eu vou te dar. Agora, meus irmãos, eu me coloco no lugar dessa mãe. Aqui mais na frente a palavra de Deus vai dizer que ela levou o seu filho até o sacerdote e a entregou o seu filho. A gente imagina agora quando o filho está amamentando, a gente que já acompanhou várias vezes, a gente sabe que é o momento em que o filho e a mãe estão mais ligados. É onde mais se expressa o amor. A natureza pode não ter sido muito complacente com aquela criança, mas ela diz: nem bonitinho da mamãe, faz elogios, faz carinho e tudo mais, está pegada. E ela disse: Senhor, se tu me deres, levarei e deixarei na tua casa todos os dias da sua vida. Aleluia. Sabe o que eu imagino aqui, meus irmãos? É o tamanho da dor que ela sentia, que seria maior do que desapegar do seu filho que ainda estava amamentando. Imagine só você pegar o seu filho que você amamenta, que você cuida dele, e levar e dizer: está entregue aqui, ó. Não era vizinho da minha casa, era caminhada de dias que eles faziam, não era de carro para levar, não era algo confortável. Ela levou e entregou o sacerdote. Louvado seja Deus. Imagine a dor que essa mãe sentia, Cristiano, a perseguição que essa mãe sentia pelos dias da sua vida, de estar sendo massacrada por alguém que prosperava sobre ela o tempo todo. Se não fosse o amor tão grande do seu marido, que era maior do que pela outra, com certeza ela seria desprezada. Louvado seja Deus. Versículo 12. E sucedeu que,
perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Louvado seja Deus, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli o teve como embriagada. Imagine só mais uma prova, a pessoa está lá se derramando, chorando, que a palavra aqui afirma que ela estava chorando copiosamente, ela estava aflita de alma, com a alma amargurada, e alguém chegar e dizer que seu choro era de embriaguez, e não era qualquer pessoa, era o sacerdote da casa. Louvado seja Deus, era alguém de posição cristana, de liderança, e dizia: olha, para de encher o teu vinho. Louvado seja Deus. Quem sabe se fosse eu já dar uma mãozada nele. Eu estou aqui sofrendo, está fazendo pouco caso de mim. Louvado seja Deus. Mas Ana persistiu. Louvado seja Deus. É o que precisamos, meus irmãos. Não é orar uma vez, duas vezes, não. Quem sabe a sua causa é digna de anos de oração. Então, se eu tenho uma causa grande para colocar nas mãos de Deus, coloque, mas busque. Faça com que a atenção de Deus seja chamada para a sua vida. Faça com que Deus veja você. Há um dito por aí, irmão Valde, que só é lembrado quem é visto. Agora eu coloco um voto na mão de Deus e eu desapareço da casa de Deus. Eu vou na casa de Deus quando me é conveniente e eu quero que Deus me atenda. Tem lógica isso? Não pode ter lógica, meu irmão. Porque tem muitas pessoas que estão sobressaindo você. Tem muitas pessoas que estão se esforçando ao dobro seu. Tem pessoas que, em vez de vir em um carro confortavelmente, vem caminhando, quem sabe de longas distâncias para a casa de Deus. Quem sabe enfermo ou enferma, mas está caminhando. E nós, dotados de saúde, é verdade, forte, Deus, aleluia. Queremos justificar a liderança que estamos cansados. Será que só alguns é humanos que cansam e outros não são humanos e não se cansam? Meus irmãos, somos todos feitos da mesma matéria. Então não tem negócio, se todos forem julgarem cansaço, ninguém vem adorar ao Senhor. Por isso que é dito cansaço, não é justificativa. Aleluia. Se eu for olhar pelo meu cansaço, somado com a minha idade, 50 anos no lombo, não posso ser Deus, eu venho para a casa de Deus quando? Eu vou estar cansado todos os dias. Mas aqui nós somos dignos de cansaço, de fadiga mesmo. Aleluia. O nosso corpo é fraco. Se nós queremos um corpo incorruptível, um corpo incansável, nós vamos partir logo daqui e morar com o Senhor. Glória a Deus. Nós não vamos esperar, meus irmãos, uma vida confortavelmente aqui, não. Nós vamos esperar que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida o tempo todo. Que o Senhor tenha misericórdia da minha esposa que não está na casa dele. Olha que causa maravilhosa, que causa tão importante. Às vezes a minha esposa não está na casa de Deus, quase não vem em culto, e eu também estou nem aí. É Deus. Que amor é esse? É Deus, aleluia. Eu vou orar pelo meu esposo ou pela minha esposa. Oro um dia, oro dois. Ele não quer nada da vida dele. Não se esforça. Meus irmãos, tem pessoas que não têm força. Verdade, Pai. Isso que você tem, essa vontade que você tem de estar sentadinho aí, um culto de ensino, igreja cheia, graças a Deus. Aleluia. Tem pessoas que não têm essa força. Tem pessoas que faltam. Então, em vez de julgar, olha para o teu lado, eu falo isso sempre. Quem era que estava sentado aqui a semana ontem, por exemplo? Não está aqui hoje, eu vou orar por essa pessoa. Eu vou trazer essa pessoa nos meus joelhos, como diz o diácono João, e essa pessoa vai estar na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. 13. Porquanto ama no seu... Essa aqui nós já lemos, né? 14. E disse-lhe ali: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho.
15. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Será que nós temos feito isso diante de uma afronta? Alguém que exerce uma função, uma posição de liderança, te afronta dessa maneira, e você vai dizer com toda a calma: não, meu Senhor, eu não estou embriagado, eu sou uma pessoa amargurada de alma, eu sou uma pessoa que tenho me derramado diante do meu Senhor, eu sou uma pessoa que vivo sendo pisoteado o tempo todo, mas não tenho desanimado. Meus irmãos, louvado seja Deus. Nós precisamos tomar essa mulher como exemplo, orar como pessoas, como essa mulher orou de alma, como Elias orou lá em 1 Reis 18, olha que oração maravilhosa, em qual ele faz um texto em que Deus fica tão feliz que manda fogo do céu e consome aquele altar, consome o holocausto, recebe a oferta que Elias preparou para o Senhor com alegria. É assim que nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, temos que nos comportar, nós temos que orar e esperar que Deus responda. Porque oração, Gabriel, é algo que tem que ser cotidiano, é como uma necessidade fisiológica, é como o meu alimento físico. Agora levanto de manhã, eu me alimento, de meio-dia eu vou para casa, me alimento, de noite eu estou em casa, me alimento. A oração, o diálogo com Deus precisa ser da mesma maneira. Observe Daniel, orava 3 vezes por dia. Quantas vezes eu disse que nós nos alimentávamos? Café da manhã, almoço e janta. Tem pessoas que ainda fazem algum intermediário aí. Louvado seja Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. Homem que tinha consideração diante do seu Senhor. Homem a qual o seu Senhor entrava na cova do leão com ele. Aleluia. Homens a qual os seus companheiros entravam na fornalha e Deus entrava junto. Louvado seja Deus, é assim que nós precisamos ter. Eu vou entrar numa peleja gigante, mas eu não tenho medo, porque o meu Deus vai entrar comigo. Alguém me afrontou com uma afronta digna de pancadaria, mas eu vou ofertar um abraço àquela pessoa. Eu já falei aqui, meus irmãos, até hoje eu tive força para fazer isso uma vez só. Uma arma infalível que não tem capeta do inferno que não sai correndo. É alguém te afrontar mesmo, e você ofertar-lhe um abraço, abraçar e dizer: olha, eu te amo, não faz isso não. Alguém está querendo te espancar e você vai lá e abraça. As forças malignas, meus irmãos, é desfeito na hora, porque o mal não vence o bem, o ódio não vence o amor. Então, quando você oferta o amor de dentro do seu coração, o ódio vai embora. Não tem lugar no seu coração para o ódio e para o amor, não tem. Quando você exerce o ódio, o amor não está ali, Cristiano. Aleluia. Não está. Quando você está nervoso, você está desprovido de amor. Glória a Deus. Esse dom, o apóstolo Paulo, depois de mencionar todos os outros, ele mencionou o amor e disse que era o mais excelente. Quem lê Bíblia aqui sabe disso. Depois de mencionar todos os outros, ele mencionou o amor e disse: esse dom é excelente. É claro que nós necessitamos de buscar todos os dons, porém o amor não pode sair de dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade. Glória a Jesus. 17.
Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda, louvado seja Deus, a tua petição que lhe pediste. Quantos anos Ana orou pela mesma coisa? Aproximadamente 10 anos, talvez um pouco menos ou talvez um pouco mais, persistindo pela mesma coisa, até que Deus concedeu a ela. E quando ela recebeu essa profecia, quando ela recebeu, louvado seja Deus, essa ordenança de Deus, quando o seu organismo recebeu essa ordenança de Deus através do servo do Senhor, a palavra de Deus vai dizer que ela se levantou, ela mudou-se o seu semblante, Aleluia. porque ela tinha certeza que ela já estava com a resposta. Glória a Deus. Tem pessoas, meus irmãos, eu já vi testemunho de pessoas que oraram pela vida do seu esposo nas drogas, anos e anos e anos, e não desistiu até que ele estivesse dentro da casa de Deus. Isso é amor. O amor, ele nos faz perseverar. Quando nós perseveramos na palavra de Deus, no caminho do Senhor, isso é amor a Deus. Isso é nós exercendo o primeiro grande mandamento cristiano, de amar o seu Deus sobre qualquer coisa. Não há nada que te oferte que te faz esquecer do seu Senhor, que te faz lembrar e dizer: olha, isso aqui é errado. Por que eu sei que é errado? Porque o meu Senhor está em primeiro lugar na minha vida já. Louvado seja Deus. Quando eu recebo uma proposta indecente, algo bom que está dentro de mim vai recusar na hora. E vai dizer assim: não, isso aqui é uma vantagem, que eu receber essa vantagem, alguém perdeu. Alguém tomou um prejuízo para eu levar essa vantagem, Cristiano. Então eu não quero. Ah, mas outra pessoa vai aceitar. Tá, outra pessoa vai aceitar, mas essa outra pessoa não é você. Essa outra pessoa um dia também vai ter entendimento da palavra do Senhor. E ela vai também fazer essas recusas. Louvado seja Deus. E disse o 18. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, e seu caminho, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ali acabou a tristeza daquela mulher. Não acaba a tristeza da gente quando a gente recebe uma notícia boa. Às vezes a gente está numa peleja, rapaz, e a gente vai lá, recebe uma ordenada, a gente vai lá, consegue saldar aquilo que devemos. Não é alegre. Você termina depois sem dinheiro no bolso, você fica alegre. Eu consegui pagar aquilo que eu devia, olha que maravilha. Né? Não é assim mesmo? Agora alguém vai te dar uma notícia de algo que você está buscando há 10 anos da sua vida. É para ficar alegre. E assim ela fez. Louvado seja Deus. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Louvado seja Deus. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ela recebeu a promessa lá onde ela estava, adorando ao Senhor. Depois que voltaram para casa, o Senhor se lembrou da promessa. O Senhor tem lembrado de você e de mim, crente. O Senhor tem lembrado de você. Como que o Senhor tem lembrado de mim? Como alguém que busca? Diácono Gesso. Com alguém que está com o ombro debaixo da carga? Com alguém que está equilibrando um peso? O Senhor tem se lembrado de mim como alguém que adora em espírito e em verdade. O Senhor tem se lembrado de mim como alguém que não vê dificuldade para a sua obra. Dias atrás eu fui buscar alguma coisa lá na praia.
e passei numa rua. Rapaz, tinha uma pessoa louvando que dava para ouvir em alto e bom som na rua. E eu passei, demorei um pouco, quando eu voltei, ainda estava adorando. Aí no final do dia, eu voltei lá de novo, que ia buscar minha filha, a pessoa estava ainda adorando. Eu falei, meu Pai amado, é esses adoradores que o Senhor tem buscado. Será que o nosso meio tem adoradores dessa forma? Glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando eu falei no começo, vou repetir de novo. Quando o Senhor me coloca aqui na frente, meus irmãos, o Senhor coloca em meu coração que eu não devo olhar para o testemunho das pessoas, mas eu devo falar tudo aquilo que o Senhor colocar no meu coração. É evidente e claro que a grande maioria não vai aceitar. É evidente e claro que algumas pessoas vão ficar até entristecidos. Mas o que eu não quero é que o meu Senhor fique entristecido comigo. É Deus. Louvado seja Deus, porque Deus quer pessoas para morar com Ele. Pessoas compromissadas. Glória a Deus. Ele não vai vir marcando o horário de buscar a sua noiva. É por isso que a noiva tem que estar pronta, esperando o noivo. Aleluia. Ele não vai marcar o dia, Caleb, e dizer assim, olha Caleb, vou mandar alguém lá te buscar amanhã, para você se preparar. Não. De repente alguém fala um número, é o seu. Ah, mas Jesus não voltou. Ele volta todos os dias para pessoas, individual. Ele volta para um hoje, para outro amanhã. Será que essas pessoas a qual ele volta está preparada? Como vai ser após esse encontro com o Senhor? Como vai ser após o Senhor vir buscar, louvado seja Deus, e levar essa pessoa desse lugar que Ele colocou para ela se preparar? Porque aqui é uma passagem. Aqui é um lugar de preparação. É Deus, aleluia. Aqui é um lugar ao qual nós vamos aprender, cristiano. Porque o caminho ao qual nós viemos para essa terra não é deixado nenhum GPS programado para nós voltarmos, não. Nós vamos precisar aprender, diaconisa Heloísa, Aleluia. como voltar para esse lugar. Aleluia. Tem um louvor que diz que do céu eu sinto saudade. Olha aí. Verdade. Como que você sente saudade? Você sente saudade que você veio de lá. É Deus, Glória a aleluia. Deus. Você veio de lá e você tem saudade, você anseia por estar lá, jovem Vitória. Mas como que eu volto para lá? Essa dica, nem mesmo a Bíblia vai te deixar claro como faz você chegar. Aliás, a Bíblia deixa. O próprio Jesus disse que o caminho é Ele. E se nós seguir por esse caminho, nós vamos chegar a Ele. Aleluia. Então é necessário que nós seguimos ao Senhor, seus passos, tudo que Ele deixou escrito aqui, para nós seguirmos, honrar o nosso pai e a nossa mãe. Louvado seja Deus. É mandamento com promessa. Êxodo 20, capítulo 20, o verso 12. Moisés escreveu diretamente do céu, dizendo: honre ao teu pai e à tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Mandamento com promessa. Lá na frente, Paulo repete, lá em Efésios 6, a mesma coisa para os dias de hoje, meus irmãos. Então, o princípio é honrar o pai e a mãe. Eu falo todas as vezes que me dá a oportunidade, vou falar de novo. Que não é um filho, não é um bom nada. Verdade. Quem cresceu sendo desobediente, ele vai dar trabalho para a sociedade. Quem cresceu dando trabalho aos pais e não se converteu do seu mau caminho, ele vai dar trabalho para a sociedade, vai dar trabalho para a polícia, para a juiz, vai dar trabalho para nós, como seres humanos que pagamos nossos impostos, vamos ter que manter ele, vamos ter que sustentar ele onde ele estiver. Louvado seja Deus. Então, quem é um bom filho é um bom tudo, é princípio. É um princípio. E todos os pais cristianos, ainda que ele seja mau, pergunta para um traficante se ele quer que o filho dele seja. Pergunta para um bebum que vive caindo, na hora que tiver sobra, você quer que seu filho seja bebum também? Para ver o que ele diz.
Mas não, meu filho tem que ser diferente. Então, meus irmãos, ainda que nossos pais sejam errantes, não vai nos ensinar o erro. Ainda que nós aprendemos com os exemplos que eles nos deixam, não é o que a vontade deles para nossas vidas. Então nós, como filhos de Deus, precisamos dar exemplo como tais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Paramos aonde, cara? O 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. 21. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. O versículo 22. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Glória a Deus. Olha só para isso, imagine, eu fico só imaginando, meus irmãos, como eu falei antes, o coração dela, amamentando, criando com amor, dizendo: eu vou levar daqui um ano, porque era de ano em ano que ele subia para adorar o Senhor, eu vou levar daqui um ano e vai ficar lá para sempre, porque aquele filho lavou a alma dela, a amargura dela. Aquele filho era a resposta de 10 anos de oração. Glória a Deus. Aquele filho ao qual era prometido, era nazireu de Deus, era uma promessa que mudaria a sua situação como mulher, como esposa. Louvado seja Deus. E nós, como homens, como filhos, como mulheres, como filhas, o que nós temos feito para mudar a nossa situação? O que nós temos feito para que o Senhor olhe para nós e nos dê algo para lavar a nossa alma, para nos tornar uma pessoa diferenciada daquilo que outros têm e eu não tenho? Como alguém que fala: olha, eu queria tanto apregoar a palavra de Deus, mas algo me trava, eu tenho vergonha, eu tenho nervosismo, algo me trava. Será que não vale a pena, meus irmãos, nós colocar isso nas mãos do Senhor e buscar a dele? Louvado seja. Será que não vale a pena nós fazermos um propósito com o Senhor, colocar algo nas mãos do Senhor que verdadeiramente vale a pena o preço, o cristiano? Que às vezes a gente quer algo extraordinário, mas não queremos pagar um preço à altura. É uma barganha desigual. Eu quero algo que seja muito valioso, mas eu quero pagar um precinho assim, Jesus. O preço que eu quero pagar tem que ser pequeno, senão eu não vou. Se Deus me chamar para uma vigília para passar lá a madrugada orando, eu vou lá nada. Não vou, é um preço muito alto. Eu não estou acostumado com isso. Eu estou acostumado, Cristiano, acordar às 10 da manhã, às 11, eu brinco com o meu irmão Jair direto, não é direto não, Jair. Às vezes quando eu preciso falar com ele no domingo, eu ligo para ele meio-dia: ô Barão, eu te acordei. Tem pessoas que é assim o dia a dia. Não é um domingo ou um dia de folga, não. Tem pessoas que é assim o dia a dia. Eu vou dormir até meio-dia. O Leonardo, meu filho, eu usava bastante ele. Agora ele está no que ele queria, né? Eu chegava em casa meio-dia, ele estava dormindo ainda. Eu ficava nervoso. Agora ele está trabalhando à noite e continua fazendo a mesma coisa. Tem pessoas que é assim, irmãos. Tem pessoas que é dessa forma. Não, mas eu não vou mudar, eu estou acostumado assim. Se eu acordar cedo, eu fico doente. Se eu ficar meia hora de joelho, eu vou ficar doente. Doente vai ficar a nossa alma. Dessa maneira, distante do seu Senhor, desnutrida, fraca. Se alguém olhar para nós como cara feia, eu já quero brigar porque eu não tenho domínio próprio, Cristiano. Eu não busquei. Enquanto todos buscavam, eu ficava dormindo. Jesus. Se alguém falar alguma coisa de mim, acabou a temperança. Eu vou responder à altura.
Meus irmãos, é forte mesmo. Glória a Deus. Os dias de hoje nos faz aprender a ser forte. Não somos fortes porque não queremos praticar, Cristiano. Igual eu vou entrar numa escola de arte marcial, eu não quero treinar. Aí vem lá para cá o treinador, encosta em mim, eu caio lá no chão. Você entrou aqui numa escola de Deus para aprender do Senhor, Aleluia. mas você não quer aprender. Então o diabo não precisa tocar em você para te derrubar, não precisa. Ele toca em alguém que está do teu lado, aquele alguém olha para você, você já vai e cai. Você começa a olhar para ele. É bem assim, meus irmãos. Eu começo a olhar para o Caleb, o inimigo lá, Deus o livra, né, meu irmão? O inimigo vai lá, usa o Caleb, ele se escandaliza. O inimigo não chegou nem perto de mim, mas eu olhei para Caleb. Não vou nem mais para a igreja. Deus, aleluia. É bem assim, meus irmãos. Aleluia. Isso é crente que não busca. Crente que não tem intimidade com Deus. É crente que prefere estar com o pé para cima ao estar na igreja aprendendo mais do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É crente que chega um dia de quarta-feira, culto de ensino. Ele não quer aprender, mas tem ansiedade por ensinar, Cristiano. Eu quero dirigir um culto de ensino da palavra de Deus. Eu quero me levantar para ensinar, irmão Valdir. Mas eu nunca sentei para aprender. Não é essa. Aleluia, Jesus. Eu não quero pagar o preço porque eu vou assistir Discovery, não sei o que. Vou assistir novela, não sei das quantas. É mais interessante, é mais confortável, meus irmãos. O céu é ganhado a força. É como nós enfrentarmos um urso e um leão todos os dias. É como nós levantar de manhã, agradecer a Deus pela noite e dizer: Senhor, ganhei minha alma hoje, mais um dia na tua presença. É como nós chegar em casa depois de um culto e nós falar: graças a Deus, eu consegui ir na casa de Deus hoje e ofertar a Ele aquilo que é minha obrigação. Aleluia. Não é nem tudo aquilo que eu posso, Cristiano. Às vezes eu posso até mais, mas eu estou alegre já porque eu fiz aquilo que é minha obrigação. Louvado seja Deus. Tem pessoas que nem isso fazem. Louvado seja Deus. 23. E Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que é bem, faze o que bem te parece a teus olhos. Fica até que eu o desmame. Tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Eu acho que não precisava mais nem confirmação daquela mulher. Ela determinada a entregar aquilo que ela sabia que não era dela aos pés do Senhor. Isso o Senhor acabou de trazer ao meu coração fresquinho, que muitas vezes eu peço um trabalho ao Senhor, muitas vezes eu chego e faço uma promessa a Deus e digo: Senhor, eu vou ser fiel a Ti. E aí quando eu recebo o meu salário, a primeira coisa que eu vou fazer é gastar tudinho. Eu esqueço que eu fiz uma promessa, Ramon, de ser fiel ao meu Senhor. Eu esqueço que eu disse a Deus assim: olha, Senhor, eu prometo te amar e te servir todos os dias da minha vida. Louvado seja Deus. Aí quando eu recebo, eu olho, eu escutava muito isso um tempo atrás, eu olhava assim, ó, está repreendido, meus irmãos. Assim também as bênçãos do Senhor para nossas vidas. Repreendidos, retidos. Quando nós lemos lá em 2 Coríntios 9,6, em que a gente sempre usa esse versículo aqui para fazer a nossa adoração financeira ao Senhor, né? Quem planta muito, muito colherá, né? Quem planta pouco, pouco colherá, né? Ou ceifará, conforme diz a palavra. Nós mesmos estamos profetizando em nossa vida que nós vamos plantar pouco, mas nós queremos colher muito. Como que faz essa somatória aí? Como é que se multiplica pouco para ter um grande resultado?
vamos ter aquilo que é um resultado original, o resultado correto. Não dá para fazer uma multiplicação e querer colher o dobro daquela multiplicação, não dá, não tem como. Não tem como. Então, se eu semeio pouco, eu vou colher pouco, por infidelidade ao Senhor. Eu estou falando aqui desse momento financeiro, mas isso precisa abranger todos os ministérios cristãos da nossa vida. Todas as áreas precisam ser abrangidas por essa ordem. Se eu trabalho muito para o Senhor, eu vou ter muito benefício, irmã Débora, da parte de Deus para a minha vida. Como é que eu estou todos os cultos, eu não perco culto, eu às vezes enfrento chuva, eu às vezes enfrento dificuldade, até mesmo tanto enfermo às vezes, mas eu não deixo o cristiano de estar na casa de Deus. Será que Deus não está olhando isso? Ah, Senhor, mas eu tenho feito tudo isso, mas fulano tem prosperado mais que eu. Não é para nós olharmos para o nosso irmão, isso é dito aqui quase direto. Se nós formos olhar para o nosso irmão, nós vamos tropeçar, vamos cair. Estamos saindo do foco. Se eu vou olhar para o meu irmão que está do lado, eu estou esquecendo de olhar o meu caminho, irmã Elza. E eu vou acabar tropeçando em alguma coisa. Eu vou ver um defeito daquele irmão. Eu vou olhar, eu vou ver um erro daquele irmão. E eu vou acabar caindo, irmão Gerson. Porque eu deixei de olhar para Cristo. Eu estou olhando para o homem. Louvado seja Deus. Eu não vou conseguir transpor as barreiras, porque vem uma pedra e eu tropeço. O meu foco não é Cristo, não é a caminhada com Cristo, é olhar a vida do meu irmão. Se o meu irmão está bem, se ele está mal, se ele prospera, se ele fala mal de alguém, se ele fala mal do outro. E assim a minha vida vive em ruína. Louvado seja Deus. Precisamos olhar para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E da nossa salvação. Verdade, Pai. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O 23 não acabou, só mudou de página aqui, ó. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. 24. E havendo-o desmamado, levou consigo com 3 bezerros, e um éfa de farinha, e um odre de vinho. E o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito criança. Louvado seja Deus. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a ele. A sua oferta ao Senhor tem que ser dessa forma. Eu vou ofertar alguma coisa a Deus, mas eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Ela levou a criança e ainda levou uma oferta, louvado seja Deus, para o holocausto, para chamar a atenção de Deus para a sua vida. Meus irmãos, nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos. Nós precisamos intentar para a obra de Deus. É isso aqui que vai nos levar para o céu. É isso aqui que vai nos mudar a nossa mente, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Não é lá fora não. Lá fora não tem nada de bom, irmão Heraldo, para nos oferecer. Você acha que Deus não vê o seu esforço? Aleluia. Louvado seja Deus. Vai para Peruíbe e trabalha. Volta de Peruíbe, vai lá para o Perequê, nessa estrada ruim. Muitas coisas podiam te tirar o foco. Louvado seja Deus. Eu costumo dizer sempre, meu irmão, que Deus, Ele nos dá um fardo maior do que aquilo que nós possamos carregar. Quem sabe se fosse eu ia dizer, meu Deus, mas essa estrada é tão ruim, eu não vou ir lá hoje não, me perdoe. Mas não podemos olhar para as dificuldades, para as barreiras. Porque se tudo que nos dá é Deus, porque nós vamos negar qualquer coisa que Ele pôs na nossa mão para a obra dEle? Já que disse irmã Maísa, como é que eu vou olhar para alguma coisa que Deus me deixou tomar conta que não é meu? Muitas vezes a gente vê testemunho de pessoas que às vezes perde o seu esposo ou a sua esposa e se desespera, e é normal isso.
esse desespero, essa dor, essa tristeza, porque os homens não foram feitos para morrer. Por isso que a morte sempre existiu e ninguém nunca até hoje se acostumou com ela. Então sempre que ela aparece vai trazer dor, vai trazer tristeza. Mas nós entendemos que, por exemplo, a minha esposa não é minha, ela é de Deus. Então vai chegar um dia, oxalá que seja eu primeiro, que Deus vai chegar e vai recolher. Porque nunca foi um do outro 100%, sempre foi 100% de Deus. E Deus permitiu essa união para que vocês caminhassem, nós caminhássemos juntos. Isso falando de um para o outro e coletivamente todos nós. Deus criou esse grupo de pessoas que está aqui hoje. Quantas pessoas ouvindo uma pessoa só? Você pode olhar e dizer assim, mas uma pessoa sem escolaridade, uma pessoa sem estudo, sem quase ensino algum, mas tem um monte de gente aqui ouvindo dessa pessoa. É porque Deus preparou isso para nós estarmos aqui. Então tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Então como é que dizer assim, olha, eu não vou hoje não porque eu quero, sei lá, quero passear, exemplo. Eu não vou hoje não para a igreja porque vou assistir alguma coisa. Se Deus quiser tirar essa alguma coisa da nossa vida, está de Deus, na verdade. Quem já leram aqui o livro de Jó? O homem tinha tudo que uma vida financeira pode oferecer. E em um tempo assim muito próximo ele se viu sem nada, sem saúde, sem nada. Agora olha a perseverança de Jó. Quanto tempo que ele passou diante de toda aquela enfermidade. Até quem estava de fora, jovem Luan, se escandalizava. Até quem estava de fora disse, não, você tem um pecado gigantesco escondido, porque não é possível isso. Era inacreditável. Até a sua esposa dizia, não, você amaldiçoou esse Deus e morre, porque não tem condições de um negócio desse. Louvado seja Deus, mas ele firmemente no seu propósito. Aleluia. Quantas vezes nós negamos o nosso propósito? Eu falo por mim. Louvado seja Deus, eu aceitei a Jesus no ano de 1997, em meio a uma batalha terrível. Minha esposa e eu brigávamos com dois machos, a gente tirava sangue do rosto de um do outro. Quando um dia a gente estava em uma dessa peleja e entrou um homem de Deus, desse tamanhozinho assim, mas o homem tinha uma autoridade no falar, Jailton, presbítero irmão Jailton. Que o homem falava e eu daquele nervoso todo só fungava, nem palavra alguma saía da minha boca. A gente com as roupas tudo rasgada, tudo detonado. A partir desse dia, no dia seguinte nós já estávamos na igreja, adorando a Deus. Aleluia. Fiquei na igreja por uns 2 anos, vim para cá, para Peruíbe. Aqui fiquei mais um ano e pouco e eu me desviei do propósito. Louvado seja, não cheguei a tanto quanto antes, mas nós já estávamos quase da mesma forma de novo. Tudo que a gente vivia, começamos a viver de novo, a desrespeitar um ao outro, a xingamentos, a coisas que ofensivas. Até que um dia Deus usou misericórdia novamente para a minha vida. Louvado seja Deus. E me chamou de volta em 2012. E eu estou aqui até hoje. Glória a Deus. Fiquei 11 anos e pouco, quase 12 anos distante da presença do Senhor. E o inimigo estava me liberando de novo, já se sentindo dono de mim. Mas Deus me resgatou novamente com as suas mãos fortes. Louvado seja Deus. E aquilo, meus irmãos, que era uma derrota para mim, aquilo que era uma desistência, Deus fez arder novamente no meu coração. Glória a Deus. É por isso, meus irmãos, que eu não perco culto. É por isso, meus irmãos, que esteja chovendo, esteja sol, eu estou na casa de Deus. Aleluia. É porque eu conheço a minha natureza. Eu sei que se eu deixar de vir para a casa do Senhor, eu vou me desviar, eu vou voltar para o mundo. Eu sei que a minha carne é tão fraca, irmão Valde, que se eu não estiver todo dia pedindo as misericórdias de Deus, eu começo agora a escutar a música do mundo, eu começo agora a dar ouvido a pessoas profanas. Eu começo agora a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus.
presbítero Cristiano, e eu começo agora a olhar para o mundo, quantos frutos que tem lá fora, e agora eu vou querer colher esses frutos. Eu vou começar a dizer assim, não, mas isso é agradável, eu me lembro que isso era bom, eu me lembro que isso que eu praticava era prazeroso. Eu vou começar a esquecer do caminho do céu. Aí quando eu vejo uma pessoa pede um culto, pede 2 cristianos, eu fico preocupado. Eu começo a orar por aquela pessoa. Eu começo a falar, Espírito Santo, visita lá, Espírito Santo. Não deixa cair, não deixa. Quando eu olho uma cadeira vazia, meus irmãos, eu fico preocupado, porque eu olho para mim. Eu sei que a minha natureza pecaminosa não é digna, não suporta. Louvado seja Deus, irmão Alisson. Não suporta ficar longe de Deus. Glória a Deus. Porque logo agora começa, sabe, o Salmo de número 1. Eu começo agora a sentar nas rodas escarnecedores. Alguém conta uma piada indecente e eu começo a dar risada. E sabe quem ria junto comigo? O gafanhoto. O inimigo das nossas almas começa a rir junto com a gente. Sabe lá no serviço, quando alguém conta uma piada, Cristiano, aí se dá uma risada, o inimigo ri junto com você. Isso aí, vai. Continua assim, que não precisa fazer nada para você cair. Nós tropeçamos em nós mesmos. Vamos ter cuidado com isso. Vamos começar a ser praticante da palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Tem culto domingo, eu estou lá. Tem culto segunda, eu estou lá. Ó, meus irmãos, só para vocês entenderem. Às vezes você fala assim, a gente fala as coisas, aí você fala assim, não, está querendo se vangloriar. Não, meus irmãos, não é isso. É para que fique como exemplo. Aleluia. Ó, a gente que está na liderança, a gente tem culto domingo. A gente tem reunião geral de obreiro na segunda. Agora você chega em casa meia-noite. Terça você tem ensaio nos varão, quarta você tem culto de ensino, quinta você tem culto nos lares. Pode perguntar para a liderança, dificilmente eu perder um culto no lar. Só quando eu tenho um outro compromisso que é pela liderança geral. Mas eu justifico lá, falando, meu irmão, não vou porque eu tenho tal compromisso. Louvado seja Deus, sexta-feira tem culto, eu estou lá. Sábado, atividade ministerial, eu estou lá. Glória. Aí você fala, e as outras coisas? Ele fala assim, a palavra de Deus diz que a gente dê prioridade ao reino. Ele acrescenta as outras coisas, ele acrescenta, meus irmãos. Eu já vi pessoas dizendo assim, mas eu não vou porque eu tenho que levar minha esposa para jantar, porque eu tenho que fazer ela feliz. Tem que sim, meu irmão. Mas quando você se dedica à obra, Deus vai tocar nela também. Aí sabe o que acontece? No dia que eu vou em algum lugar que a minha esposa não vai, por exemplo, a reunião de obreiro, reunião geral de segunda-feira, com os coordenadores e primeiros dirigentes, eu falei, filha, não precisa tu ir, fica em casa um pouco com as crianças aí, lá não vai ter nem mulher, vai só ter homem. Ela ficou meio de cara fechada, porque queria estar, meus irmãos, porque o desejo que Deus desperta em você, vai despertar na sua companheira. Porque se não despertar, Cristiano, vai dar ruim. Vai dar ruim, porque você não começa a ter tempo, porque ela não está contigo. Agora se tu vai aqui, tua esposa está, tu vai lá, tua esposa está junto, vai se falta de um do outro, por quê? Não vai, meus irmãos. Então quando você se dedica à obra de Deus, Ele não deixa faltar nada para você. Ele vai tornar prazeroso essa lida que você vive. Ele vai tornar prazeroso para te incentivar a continuar. Porque já pensou, Cristiano? Eu tenho compromisso todos os dias, eu vou todos os dias, eu chego em casa, uma peleja, a mulher reclamando de tudo, e que eu não estou lá, que falta isso, que falta aquilo. Não vai dar bom de jeito nenhum. Mas se os dois somarem para o mesmo fim, para os mesmos fins, louvado seja Deus, eu vou ter força igual a Ana. Alguém vai vir brigar comigo, mas eu vou estar tranquilo, eu estou cheio de Deus. Aleluia. Eu estou cheio da palavra de Deus, eu vou conseguir combater o mal com o bem. Eu estou falando eu, meu irmão, para não usar um ou outro, mas quer dizer nós estamos assim. Nós estamos dessa forma. Louvado seja Deus. Onde nós paramos, Caio? 10? Aleluia, Jesus.
25 mesmo. Nós demos 25. O 26 diz assim: e disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor por este menino. Por esse menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Louvado seja Deus. Eu imagino o orgulho que ela falava isso. Para alguém que veio com palavras que, se fosse eu hoje, considerava pejorativa, né? Enquanto eu estou ali com a minha alma amargurada, alguém dizer que eu estou embriagado, vai apartar de mim o vinho. Eu imagino a alegria que ela foi ter com aquela pessoa e disse: olha, meu Senhor, eu sou aquela mulher que orava por esse propósito, e olha só o que Deus fez. Louvado seja Deus, meus irmãos. O fruto que nós produzimos pode ser um fruto que vai gerar uma semente para outras pessoas amanhã. Então o nosso fruto de hoje pode ser uma semente para amanhã. Então nós precisamos produzir bons frutos, meu pastor. Nós precisamos produzir bons frutos. Então o nosso legado vai lembrar do esforço que nós fizemos. Olha, o meu pai era um homem de Deus. Olha que orgulho de alguém dizer assim: olha, o meu pai já está velho, mas o meu pai é um homem de Deus. Alguém vai falar algo para você, para o seu filho, e o seu filho vai dizer: é mentira, meu pai não faz isso. Louvado seja Deus. Eu vou contar um triste testemunho que ocorreu comigo uns anos atrás, logo quando eu estava voltando pela segunda vez. Louvado seja Deus. Eu fui trabalhar num lugar como empreiteiro, tinha várias pessoas comigo. E tinha um menino que, esse menino hoje está trabalhando com o Jair. Esse menino trabalhou comigo 8 anos. Esse menino tinha em mim, assim, acho que tem ainda, né? Uma consideração fora do comum. E a gente trabalhando lá, tinha um caseiro de lá que era uma tribulada. Era uma tribulada. Ele saía, comprava bebida, ele levava para os meus funcionários, alguns deles bebiam, enfim. Aí teve um dia que ele estava almoçando lá, ele trouxe cerveja para todo mundo. Ele chegou para mim: seu José, eu trouxe uma cerveja sem álcool para o senhor. Eu falei: não quero. Bebe, não bebe, bebe, não bebe. Ele falou: ah, José, isso vai ser uma desfeita muito grande. Vai ser uma desfeita muito grande. Eu fui lá comprar para todo mundo, lembrei do senhor e comprei uma sem álcool. Bebe pelo menos um copo. Ele tirou assim, eu peguei. Na hora que eu peguei, ele tirou uma foto. Aí ele foi lá e falou para esse menino: seu José está tomando cerveja. O menino postou o dia de serviço dele. Falei: ah, seu José não está bebendo. Está bebendo, não está. E ele chamou o menino para postar no dia de serviço. O WhatsApp dele foi e mostrou a foto. Eu com a latinha bem assim na mão. Eu não tinha nem bebido, eu estava com a latinha assim na mão. E devolvi para ele, não bebi. E ele postou para o menino. Agora, imagine só o coração desse menino. Depositou toda a sua confiança em mim. Por isso que eu falo, meus irmãos, a nossa vida de oração produz um legado de alguém que vai olhar e vai dizer: olha, o meu pastor é um homem de Deus. Aleluia. Fulano de tal fez isso e isso. Não fez. Alguém vai postar e você vai dizer assim: não fez. Eu conheço aquela pessoa. Eu conheço aquela pessoa. Os frutos que ele produz não são frutos apodrecidos. São frutos bons. São frutos dignos. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu corri para finalizar aqui, o tempo já acabou. Louvado seja Deus. 27 diz assim, ó: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. 28. Pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que vive, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquilo, como eu já falei antes, aquilo que ela estava entregando ao Senhor, aleluia, era algo que lavou a sua alma. Glória a Deus. Aleluia. Meu pastor, o senhor que não estava aqui no começo,
Eu estava lendo aqui falando sobre a oração de Ana, a importância da oração, a importância da pessoa que persevera em oração. Aleluia, O Jesus. resultado é Deus vai te honrar. Aleluia. Amém, meus irmãos? O resultado de quem busca Deus em oração é que Deus não vai te deixar falando sozinho. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade de passar esse trabalho ao meu pastor. Em nome de Jesus.